Parece que ainda já está cheirando de dia de festa. Os irmãos podem dar um sorriso para o Senhor Jesus? Glória a Deus. Seja a paz do Senhor para aqui e para além, e que o Senhor nos abençoe rico e poderosamente. Continue abençoando esta reunião, porque a bênção do Senhor, sem dúvida, já está entre nós. Nós hoje vamos falar acerca da unidade da igreja. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Está escrito no Salmo 122. O rei Davi, autor deste salmo, passou por algumas provações. Imagino que de uma ou de outra forma ele não foi à casa do Senhor por algum tempo. Há pessoas que fazem assim. E uma vez por outra tiram como que umas férias. Infelizmente, às vezes tiram o que nós chamamos de férias grandes. Mas paciência. Mas alguém disse ao rei David: Rei David, vamos à casa do Senhor. Ele alegrou-se com isso. Ficou alegre. Oxalá estas palavras despertam alguém a voltar à casa do Senhor. O Senhor sabe, o Senhor pode medir a profundidade das minhas palavras e o que eu sinto acerca disso. Há pessoas que resolveram deixa dizer de outra maneira, há crentes que deixaram de frequentar a casa do Senhor. Vou lhe dizer uma coisa, nós estamos à espera de um sinal, de um aviso para o arrebatamento da igreja. Não vai haver mais sinais e nem mais avisos para o arrebatamento da igreja. Para a segunda vinda de Jesus, sim, há mais sinais para acontecer. Para o arrebatamento da igreja, queridos irmãos, queridas irmãs que pertencem a igrejas, buscai ao Senhor enquanto é tempo. Seu lugar está vazio na igreja aonde tu pertences. Muitas vezes vem à minha mente aquela expressão que nós vemos no Velho Testamento em Amós 4:12, que diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Nós, a Igreja de Jesus, somos o que em teologia se diz Israel espiritual. Alguém dirá, mas como é agora Israel espiritual? O que a igreja é tratado, porque a igreja é noiva de Jesus. Agora, um dia vai casar, acredito ou não. Israel é a esposa de Deus. Ponha isso na sua agenda. Israel é a esposa de Deus. A igreja é agora a noiva de Jesus. Para ele vir buscar a igreja, não há mais avisos nem mais sinais. Pode ser em um momento, eu posso não acabar de dizer o que tenho para dizer, e pode ser daqui a 100 anos. Quem é que sabe? O Senhor é que sabe, mas uma coisa é certa, o que há de vir, virá e não tardará. Muito bem. Para hoje temos... O Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades, inferno, não poderão vencê-la. Jesus disse essas palavras. A explicação as portas do inferno, eu prometo, na próxima oportunidade o Senhor me ajudará e eu vou dizer, para hoje é muita coisa junta. Nós temos uma longa leitura da palavra do Senhor para nós fazermos, porque o título de nossas palavras nesta manhã é a unidade da igreja. Diga comigo, a unidade da igreja. Só mais uma vez, a unidade. Muito obrigado, irmãos. Não sabes a força que me deste em repetir isso e vi bem o que vocês disseram, que os amados irmãos acabaram de falar. Hoje vamos fazer uma leitura especial acerca disso que temos vindo falando até agora. Essa leitura se encontra em Efésios capítulo 5, verso 1
Agradeci aos irmãos que mantessem as vossas Bíblias abertas para o vosso próprio benefício. Efésios 5:1. Estarei usando hoje a nova versão internacional. Prefiro, além da Almeida acostumada, como todos nós temos, mas não faz muita diferença, até porque a diferença que faz pode nos ajudar a todos a contrabalançar o que uma diz e o que a outra diz. Para vos ajudar, se alguém está pensando, para que essas versões bíblicas, etc., etc., caros amigos, amados irmãos, é o seguinte: a Bíblia vem de várias línguas e de vários povos. A Bíblia não veio diretamente do hebraico para a nossa língua, nem tampouco via a nossa língua portuguesa quando o hebraico foi escrito. A maior parte das pessoas, não é porque são ignorantes, mas é porque não estão dentro do assunto, não imaginam a dificuldade que há, continua havendo, para a tradução da Bíblia, derivado à variedade das próprias línguas modernas. Eu não quero gastar tempo com isso, nem ser editor de línguas, mas eu posso adiantar um pouco mais dizendo a nossa própria língua, no meu curso de idade, que os irmãos já sabem que é 49, já mudei 3 ou 4 vezes a língua. Só para vos dar um exemplo, na nossa terra escrevia-se farmácia com P e H, não era P e H. Hoje escreve-se com F. É uma tendência para alargar as estacas da tenda. De facto, Palestina é exatamente isso. Palestina deriva da palavra filisteu. E escreve-se com P e um H. Mas acabei os H's todos agora. Vamos ao nosso assunto. Efésios capítulo 5, verso 1. Os irmãos prestam o mais atenção possível a essa leitura. A ver só, talvez eu comento aqui um pouco, ali explico alguma coisa, mas o ideal é mesmo só para ler. Verso 1 do capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma, cheiro, agradável a Deus. Verso 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, há ações de graça. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora, antes, vocês eram trevas. Vocês quem? Costuma-se a dizer na linguagem popular que vocês é uma casa de família. Quem é esse vocês aqui? A Igreja do Senhor Jesus. Quantos irmãos estão aqui e pertencem à Igreja do Senhor Jesus? Levanta a mão. Aí está falando conosco. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade,
justiça e verdade. E aprendam a discernir, saber o que é, discernir, saber o que é, procuram discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas que não dão frutos, coisas que se fazem que não dão frutos. Não participem disso, porque isso é das trevas. Antes, exponham-se e ficam diante da luz. Porque aquilo que eles fazem, quem são estes eles? Porque aquilo que eles fazem é oculto, até mencionar é vergonhoso. Irmãos, olhem para mim. Quem são estes eles? Aquilo que eles fazem. Aos que não estão seguindo a Jesus. Continuar a leitura. Verso 13. Mas tudo o que é imposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Verso 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Pausa. Os irmãos concordam que isso é uma realidade nos nossos dias? Esses dias que estamos passando são maus? Os irmãos não estão falando, mas estão mostrando com a cabeça. São maus. Estamos passando o que a Bíblia chama de dias maus. Não vamos falar mais disso, senão a gente não lê o que eu pretendo ler. Verso 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procuram compreender qual é a vontade do Senhor. A coisa mais fácil para o crente é confundir a sua vontade com a vontade do Senhor. Quantos irmãos têm experiência disso? Não levanta a mão. Não levanta a mão. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, falta de ordem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Irmãos, eu gosto tanto desse texto e seria o suficiente para uma pregação. Deixem-se encher pelo Espírito. O Espírito do Senhor quer te encher. Por favor, deixem que Ele te encha. Isso vai tão longe. Vamos continuar. Falando, os irmãos vão experimentar perdoar e eu vou ler o verso 18 mais uma vez. Não se embriagam com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Para quem é que os irmãos pensam, sinceramente, para quem é que os irmãos pensam que essa palavra foi dirigida? Foi escrita por Paulo. A quem foi? À igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era na Síria. Éfeso é na Síria. Esses lugares que agora estão inflamados
com tantas garras e tudo. Se os irmãos perguntarem ao Google por Éfeso, ele vai vos mostrar, creio que é na Estrada 29, a Estrada 29 funciona na Síria este-oeste. Se os irmãos virem, tem uma seta indicando para Éfeso, está lá esse sinal desse, onde estava essa igreja. O Evangelho praticamente começou definitivamente começou na Ásia Menor. Foi exatamente onde Jesus fez tudo o que fez, e os discípulos, etc. Depois saiu um pouco para a Europa e depois estendeu-se pela Ásia Maior. Mas, de qualquer maneira, eu não queria falar disso, mas está debaixo da língua. Vamos voltar à leitura. Falando entre si com salmos, eu sei que estou repetindo, hinos, cânticos espirituais. Leva isso para casa, sim. Leva isso que estás vendo para casa. Na tua próxima oportunidade, cozinha isso um pouco. Pensa nisso, medita nisso. Pede ao Senhor que te ajude a compreender pelo menos alguma coisa do que estás lendo aqui. Ler a Bíblia em silêncio em casa é uma coisa. Ler a Bíblia, como eu estou falando agora aqui, não estou fazendo mais do que falar da Bíblia, é uma outra coisa. Nós ouvimos a nossa própria voz, compreende? Leia a Bíblia de maneira que tu ouças a tua própria voz. A leitura fica logo sendo diferente. Vou repetir. Leia a palavra de Deus de forma que ouças a tua voz. A leitura vai ser diferente do que é em silêncio. Se não tens outro lugar, fecha-te na claseta, outra conversa. Fecha-te na claseta e lê lá dentro. É um lugar que estejas mais ou menos privado. Não precisa gritar, mas ouve a tua voz lendo a palavra de Deus. A propósito, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela... Só mais uma vez digam. A fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos continuar a leitura. Verso 20. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que funciona a oração do crente? A oração do crente é levada a Deus. O Espírito Santo nos ajuda, intercede por nós nessa intercessão. O Senhor Jesus, ao lado do trono eterno, do Pai eterno, está intercedendo por nós. E no fim da nossa oração, nós dizemos a Deus que a nossa oração é feita em nome de... Diga em alta voz, em nome de... Muito bem, é assim que se ora. Sujeitem-se uns aos outros, estou continuando no verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Irmã, devemos sujeitar a Ele? Quer dizer, o irmão quer dizer que devemos sujeitar a ela? Nunca. Não. Ser crente não é fácil. Ser crente espiritual não é fácil. Sujeitem-se uns aos outros. Estava tudo, eu nunca me sujeitei a ninguém, faltava agora sujeitar-me uns aos outros. Que Deus te ajude a compreender a sua palavra. Vamos continuar. 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Por favor, as senhoras não fiquem assustadas. O remédio vem logo a seguir. Não fiquem assustadas. Vai continuando a ler. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Isto é, como é que as mulheres se sujeitam ao Senhor? Com todo o respeito, mas não abuses. Compreenda? Vê se me compreendes falar contigo. Eu estou falando do que está escrito. Sujeita-se ao marido como ao Senhor. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que o Senhor marido queira. É como ao Senhor. Com vergonha e com respeito e com temor de Deus. Não é fazer escravo de ninguém. Ele não tem direito de fazer escravo dela, nem ela tem o direito de fazer escravo dele. Lembra, veja se compreende quando lê a palavra do Senhor. A Maria há de se sujeitar ao marido, a mulher a sujeitar ao marido, mas é como ao Senhor, como se sujeita ao Senhor. Devagarinho com a louça, não penses que vais fazer escárnio de mim.
Bebes 2 meizinhos e queres que te sofra. Não é isso que está escrito na Bíblia. A Bíblia não fala em meizinhos nem nada disso. A Bíblia fala em sujeitar-se ao marido como ao Senhor. No temor do Senhor, dos dois lados. Vamos continuar. Os irmãos pensavam que as irmãs iam arrancar as orelhas à saída, mas não é nada disso. O verso 23 diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele, Jesus, é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Atenção, verso 25. Maridos, ame cada um a sua mulher. Compreenda a palavra de Deus. Não é para amar a mulher. É a sua mulher. Marido, ama a tua mulher. Só. Não é uma mulher, não está escrito para amar uma mulher, ou 2, ou 3, ou 4, seja lá o que for. Alguém, por favor, ponha a mão aqui a essa entrada, ok? Então, ouça. O marido ame a sua mulher só. E deixa a mulher do outro da mão. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Esse entregou-se aqui quer dizer entregou-se à morte. Refere-se ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Maridos, eu estou repetindo, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Entrega-te também à tua mulher, meu amigo marido, para santificá-la, isto é, Jesus, para santificar a igreja, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Esse verso 26 está falando do que Jesus fez e faz pela sua igreja, e não da esposa. Verso 27, e para apresentá-la ainda à igreja, e para apresentá-la a si mesmo, a Jesus mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, coisa semelhante, mas santa e inculpável. Verso 28. Da mesma forma, os maridos... Os irmãos estão vendo qual é a responsabilidade do marido? Ei, camaradas, cavalheiros, estão me ouvindo? Senhores, eu estou de cabeça baixa, eles estão lendo com toda a sinceridade. Os homens estão lendo agora com toda a sinceridade. Não quero levantar a cabeça porque a mulher está lhe marcando. Verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Quantos irmãos sabiam disso? Oh, muito obrigado. Todos sabiam, toda a gente levantou a mão. Verso 29 diz, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. O verso 29 merece ser lido não mais uma vez, mas 6 vezes por dia. Verso 29. Eu estou vendo alguns irmãos, nem todos veem como veem, estão com a cara tão séria, estão carrancudos, eles não tiram os olhos, eles não querem olhar para mim, eles não tiram os olhos da Bíblia, eles estão se consolando de beber isso para dentro, que é para eles fazer assim como está escrito. Veja, além do mais, ninguém jamais ou nunca odiou o seu próprio corpo. Os irmãos sabem o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o corpo da mulher é o seu próprio corpo. Isso quer dizer que o corpo da mulher é o seu corpo, o seu próprio corpo. Os dois serão uma só carne. Mas os irmãos não vão ficar em casa domingo porque eu estou dizendo isso.
Os homens costumam ficar ruins quando a gente dá pancadas nos homens. Eu gosto de enviar pancadas da Bíblia nas senhoras, mas agora é nos homens. Verso 29 diz: além do mais, ninguém jamais ou nunca odiou o seu próprio corpo. O corpo da mulher é o corpo dele. Antes o alimenta e dele cuida, como também está confirmado. Veja lá, o que eu estou falando está confirmado, como também Cristo faz com a igreja. Verso 30. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Quantos irmãos podem dizer amém? Oh, só as senhoras disseram amém. Não foi. Estou brincando agora. Verso 32. Este é um mistério profundo. Mas diz ele, refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Filhos, obedeçam a seus pais. Capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam. Escravos eram naquele tempo, eles procuram manter as tradições o mais possível com a original. Eles não estão mudando, eles procuram hoje em dia aperfeiçoar as tradições, mas eles, por exemplo, está falando aqui de escravo. No tempo não falava de servo, falava de escravo. Está vindo para aqui escravos. Alguém pode pensar, mas agora não há escravos. De certo modo até há, mas agora, nesse tempo, talvez eu pudesse dizer servos em vez de escravos. Então, irmãos, nós estamos falando de coisas sérias. Nós temos que obedecer à Bíblia Sagrada. E se nós não compreendermos a palavra de Deus, nós não vamos obedecer à palavra de Deus. Quantos concordam comigo? A gente não vem à igreja para ouvir coisas para nos disfarçar, para nos alegrar assim com a alegria deste mundo. A gente vem à igreja para juntos, diante do Senhor, aprendermos o mais possível para melhor servir e seguir ao Senhor. É isso que nós vimos fazer à igreja. Mas eu já sabia isso, mas nós precisamos ser lembrados constantemente. Por isso a Bíblia está ao nosso dispor. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles vos observam ou estão vendo, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e Senhor de vocês está nos céus.
e ele não faz diferença entre pessoas. Irmãos, eu estou falando para os irmãos de um assunto muito sério. Nós devemos ser humildes. Ponto final. Eu não venho comentar mais nada. Tu sabes o que quer dizer isso. Nós devemos ser humildes. O Senhor agrada-se da humildade. O Senhor Jesus esteve nesse mundo. Ninguém podia, ninguém pode fazer o que Jesus podia fazer e o que Jesus pode fazer. Jesus foi humilde. E por causa de mim e por causa daqueles que crerem nele, ele se entregou para ser o nosso Salvador. Entregou-se à morte, entregou-se nas mãos dos homens para os homens o matarem humildemente. Eu quero que os irmãos saibam, quando o carrasco estava castigando o corpo do Senhor Jesus, o Senhor Jesus podia só dar-lhe uma palavra e aquilo tudo voava. Aquilo tudo voava dali para fora, carrascos e tudo. Mas o Senhor foi humilde. O Senhor quer que nós sejamos humildes. Quando eu digo nós, quer dizer eu e todos os que me estão ouvindo. Nós devemos ser humildes, amados irmãos. A soberba é do outro. Verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais e nos lugares celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, firmes, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça e o guarda-peito da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usam o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Os irmãos estão lá atrás, olhando para mim, eles querem saber o que é uma flecha inflamada. E uma flecha inflamada é uma flecha que vai voar, vai ser lançada e ela está inflamada, tem veneno na própria semana. Quando aquela seta é de ferir a pessoa, tem duas coisas. Está ferido pela pessoa, ele pode... Ferido pela seta, ele pode escapar, mas como ela está inflamada, está envenenada, ele vai morrer da envenenação que vai acontecer, compreende? Satanás é assim. Satanás é assim. E Satanás não está lá muito importado com a sua tropa, ele está mais importado com a igreja do Senhor Jesus, com os crentes, está mais importado. Uma seta inflamadinha dele inflama o que está ao seu lado. Cuidado com as setas inflamadas. Uma setazinha inflamadinha inflama o que está ao seu lado. Tenha cuidado com isso. É por isso que eu estou lendo isso. Eu não estou pregando, eu estou lendo a palavra do Senhor. Usa também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estou como que sendo mandado para repetir o que eu disse. Tenham cuidado com as setas inflamadas. Tenham cuidado todos com as setas
inflamadas. Se alguém não sabe bem o que é uma seta inflamada, vai para casa e converse com o Senhor acerca disso. Há grupos inflamados por causa de uma seta inflamada. Uma pessoa é o suficiente para ser uma seta inflamada. Obrigado pelo mover da cabeça. Usam o capacete da salvação e a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseveram, estejam firmes na oração por todos os santos. Essa palavra todos os santos nós não usamos bem, quer dizer que é por todos os crentes. Nós usamos mais o termo crente do que santo. Há pessoas que ficam assustadas com a palavra santo, mas os santos, alguns até dizem, não, os santos não é não ser santo, os santos estão na parede de igreja. Isso é mentira maior do mundo, ou a ignorância maior do mundo. Os santos não têm pregados em paredes nenhuma. Os santos é a igreja do Senhor Jesus, porque santo, aliás, só significa separado. A palavra santo só significa que é separado. Separado de quê? Separado do mal, separado do pecado, etc, etc, etc. Muito bem. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, pelo apóstolo Paulo. E os irmãos também podem orar por mim, que agradeço, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. O apóstolo Paulo, que escreve uma carta dessa natureza à igreja, e diz que ele está preso em correntes. E não só isso, pelo qual sou embaixador. Embaixador, sabe o que é embaixador? Os irmãos sabem quanta fama não ganhou o ex-presidente que mudou a embaixada de Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. Os irmãos sabem a fama que ele tem. Como é o nome dele? Thank you very much. Trump. O ex-presidente Trump fez o que 5 presidentes prometeram fazer e não fizeram. Mudar a embaixada. A embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. O que é embaixada? O que é embaixador? É o que representa uma coisa, neste caso é a nação, mas na Bíblia vai mais longe do que isso. O apóstolo Paulo diz, sou embaixador preso em correntes. Em alguns lugares em Roma, que é, aliás, esse lugar, creio que com 2 soldados, se não me falha a memória, tudo constantemente ao pé dele. E agora vem-me dizer que era embaixador do céu. E agora vem-me dizer que Paulo é que escreveu essa carta, tudo, tem muito mais. A maior parte do Novo Testamento foi o pai que escreveu. Mas como é que isso é possível? Irmãos, ser filho de Deus é um caso muito sério. Ser filho de Deus não é orgulho, é um privilégio que Deus nos dá. E nós devemos ser o mais humildes possíveis, porque só humilde não é suficiente. Ser filho de Deus é um caso muito sério. Muitos pagam com a sua vida. E alguns deles dizem, não oram por nós para não nos perseguirem.
Orem para nós, para nos dar força e sermos vitoriosos. Morrer por Cristo e pelo Evangelho. Isso é obra. Isso é obra. Pelo qual sou embaixador preso em Coríntios. Orem para que fique permanente nele. Eu falo com coragem como me cumpre fazer. Depois ele continua isso falando dos seus colegas missionários que estão lhe ajudando, Tíquico, etc, etc. A minha palavra era essa, amados irmãos, chamar a nossa mente, alertarmos-nos da nossa importância como Igreja de Cristo. O pastor está dizendo importância, eu estou dizendo importância. Nós somos muito importantes aos olhos de Deus. Por quê? Não é por aquilo que nós somos, é por aquilo que Deus nos fez ser em Cristo Jesus. E isso não é só daqueles que já são, é de tantos quantos quiserem vir a Jesus. Nada do que eu disse é um galardão, como dizer, um galão para as pessoas usarem como divisa ao ombro. Nós somos apenas servos de Cristo Jesus. Quem é servo de Jesus não tenha vergonha, levanta a sua mão e dê testemunho com essa mão no ar. Pastor, mas isso é muito fraquinho. Não faz mal, nós vimos à igreja para ficar mais fortes. Temos a palavra do Senhor para nos fortificar. Temos o Espírito do Senhor que vive em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Ou então, se não crees nisso, não está nada feito. Começa de novo. Vá ao Calvário, começar tudo de novo, entregar a tua vida a Jesus e daí já tornas então templo do Espírito Santo. Pastor Silvino Carreiro vai subir à tribuna e vai orar por nós, amados irmãos. Fiquem todos de pé e que Deus te ajude a guardar o que tens ouvido e que já sabias muito bem, alguns de vocês, mas o caso não é saber, o caso é realizar. Muito bem. Se o irmão, a irmã que está me ouvindo, tem um assunto pelo qual nós gostássemos de orar neste momento, enquanto o servo do Senhor está terminando essa reunião com oração, o irmão pode levantar a sua mão diante de Deus como sinal que o irmão crê que Deus o pode ajudar. Oremos. Senhor, nosso Pai e Deus, mais uma vez é um privilégio para nós, Senhor, sermos soldados de Cristo, aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz ao nosso coração, Senhor. Ela é luz para a nossa vida, Senhor. Ela é lâmpada para o nosso caminho, Senhor. Luz para o caminho e lâmpada para os nossos pés, Senhor. Assim seja sempre, Senhor, essa palavra proclamada, Senhor, para aqueles que ainda não Te conhecem, possam ouvi-la, recebê-la e adaptá-la em si, Senhor, entregando a sua vida, Senhor, para Ti, Jesus amado, porque Tu entregaste a Tua vida no Calvário para nós, Senhor. Por isso, Senhor, não somos aquilo que somos, Senhor, por nós. Somos aquilo que somos através do sangue e do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário pela Tua igreja, Senhor. Por isso eu Te peço, Senhor, continua abençoando a Tua igreja, Senhor. Fortalece a Tua igreja no Senhor, Senhor. Dá vida à Tua igreja, saúde, paz, tranquilidade, Pai amado. No Teu servo também Te peço saúde, Senhor. Paz, Senhor, dá longa vida ao Teu servo, Senhor, para assim continuar pregando, Senhor, proclamando, Senhor, essa palavra que nos traz vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais este dia, Senhor, de termos essa oportunidade e esse privilégio de vir à Tua casa, chamada a casa de oração, para assim recebermos essa palavra e guardá-la, Senhor, no nosso coração, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Leva-nos aos nossos lares agora, neste momento, Senhor, e não te esquecendo, Senhor, que Ele levante a Sua mão, Senhor. Tu sabes e conheces cada coração, cada vida, Senhor. Nada é impossível para Ti. O que nós precisamos é somente crer em Ti. No nome de Jesus, Pai, leva-nos aos nossos lares agora, livra-nos do mal e do perigo, Senhor. E especialmente, Senhor, da mão do inimigo, Senhor, que anda ao redor para ver a quem possa tragar, Senhor. Como o Teu servo falou, nós devemos ter o máximo de cuidado com aquelas
flechas inflamadas. E essas flechas vêm no inimigo. Mas a tua palavra nos promete, aleluia, que 1000 cairão ao nosso lado, 10 à nossa direita, e a igreja do Senhor não será atingida porque está protegida pelo Espírito do Senhor. Aleluia, tu te peço e agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, que o amor do Senhor nosso Deus e também a graça de Cristo Jesus, as consolações do Espírito Santo, sejam com cada um, amados, os vossos familiares e os vossos lares. E os irmãos dizem amém. Seja a bênção do Senhor com toda, mas até a próxima, permitindo o Senhor nosso Deus.